a Índia, hein, Luiz Alberto, que também tomou tarifas semelhantes à do Brasil depois de julho. Foi lá no somado, né, da primeira rodada de 2 de abril, mais as segundas, 50% sobre as exportações indianas para a Índia. Os indianos até receberam delegações americanas em Nova Delhi para negociar essas tarifas. O que nós fizemos? Nós não fizemos isso. Nós não fizemos isso. Fizemos uma espécie de jogo essencialmente coreografado, protocolar, sim, de responder aqui e ali. E aquilo que nós conseguimos, de fato, por exemplo, de concessões ou inclusão de setores ou produtos nas chamadas listas de exceção, foi uma combinação de 2 vetores. As próprias necessidades americanas para evitar desabastecimento ou uma pressão inflacionária muito grande, por conta da menor oferta relativa de determinados produtos, ou, por outro lado, o mérito das empresas brasileiras, que, em alguns casos, em concertação com os compradores americanos, e às vezes auxiliadas também por empresas de representação política em Washington, conseguiram fazer a inclusão desses produtos em listas de exceções. Mérito do governo brasileiro, 0. Deixa eu trazer meus colegas para essa entrevista também. Wilson, por favor, comece contigo. Perfeito. Bom, diplomata, o senhor trouxe um ponto que, na verdade, é minha pergunta agora, né? Este protagonismo do empresariado brasileiro. Nós verificamos vários veículos, inclusive, de imprensa, dizendo do papel de protagonismo da JBS, né? Negociando diretamente, independentemente da diplomacia brasileira, né? A pergunta que eu lhe faço é: isso é normal no concerto diplomático global? Quer dizer, os empresários tendo esse protagonismo correndo em paralelo das relações diplomáticas? Esse é um ponto. E 2, se o senhor acha que neste instante este protagonismo vai voltar a acontecer e se tem chances de nos salvar novamente? Bom, eu publiquei um livro em 2005, né, está fazendo 21 anos, chamado Manifesto da Diplomacia Empresarial. Eu sempre achei muito importante a participação internacional do setor privado, em específico do Brasil. Tem certas funções negociadoras que cabem ao governo e elas são insubstituíveis, tá certo? Agora, as empresas, num mundo, né, que apesar de toda a fragmentação continua com uma certa globalização, é uma globalização por outras vias, né, em anos recentes, as empresas têm que correr atrás dos seus interesses. Agora, elas correm atrás daquilo que é o interesse dos seus acionistas, do seu setor. Elas não têm uma negociação macro, certo? Não é o mesmo papel que o papel do governo. Você pode minorar os efeitos negativos por meio desse tipo de atuação. E deve ser feito. Em muitos casos, ele é complementar ao esforço do governo. Só que o esforço do governo, mais uma vez, ele não é facilmente substituído. Agora, para o seu ponto... As empresas nem teriam esse mandato, né? As federações nem teriam esse mandato para representar o país. Pois é, mas quem segurou muito a onda, quem tomou a frente, né, você mencionou julho do ano passado, nesses últimos 12 meses, foi o setor empresarial do Brasil. Nenhuma crítica a isso. Eu só queria mencionar. Da omissão do governo, né? Que as empresas tiveram que assumir uma coisa que não era delas. Jogou parado. Jogou parado ou não jogou, né? Mas uma coisa que eu quero comentar com o Wilson também é sobre a especificidade desse governo Trump. O presidente Trump é um sujeito que chega ao posto mais poderoso do planeta sem jamais ter trabalhado em governo antes. Né? Quer dizer, em 20 de janeiro de 2017, quando ele assume a presidência pela primeira vez, ele não tinha nenhuma experiência prévia de governo. Ao contrário de outros presidentes americanos, foram governadores, ou senadores, foram membros do Congresso. Ele não é do establishment. Ele não é do establishment. E ao longo, me parece, desse período, ele desenvolveu uma certa desconfiança em relação ao que ele próprio chama de deep state, né? Um estado profundo, né? Então, como ele tem essa mentalidade, por vezes ele gosta também de interlocutores que também têm esse background. Sim. Às vezes um empresário, um empreendedor, tem muito mais acesso, ainda que seja apenas aos ouvidos do presidente Trump, do que um oficial de governo. Aliás, às vezes até do próprio governo dele. Sim, que fala a língua dele. Né? É isso aí. Dani, sua pergunta, por favor. Boa noite. Boa noite, Piotr. Uma boa noite também para toda a audiência da Revista Oeste. Uma boa noite aos colegas de mesa. Boa noite, Troiro. Continuando aqui o assunto do tarifaço, porque realmente não tem, por enquanto, pelo menos, como sair, né, desse contexto, eu gostaria de entender, considerando que o senhor é um negociador muito experiente... Me chame de você, hein? Por favor. Vamos você. Tudo bem. Considerando que você é um negociador muito experiente...
O que o governo brasileiro deveria ter feito ao longo deste último ano, que não fez, para tentar reverter essa situação do tarifaço? E considerando a possibilidade desse governo continuar após eleições, quais seriam as expectativas das relações entre o Brasil e os Estados Unidos? Vamos lá. Se você pegar a lista de demandas americanas, tem um tema de redes sociais, comércio eletrônico, transações intermediadas por tecnologia. Sugere um grupo de trabalho, uma Câmara específica, com negociadores específicos e tenta parar arestas. Em relação ao etanol, mesmíssima coisa, é uma área onde nós poderíamos ter oferecido concessões. Nós poderíamos ter feito também alguns sinais no que diz respeito à diminuição da tarifa brasileira, né? Você sabe que eu fui secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. Trabalhei, como gentilmente a apresentação mencionou, com o ministro Paulo Guedes. Um pouco antes de eu assumir minhas funções, Dani, eu fiz um estudo sobre quão protecionistas os países eram, baseados, por exemplo, num critério que é um critério imperfeito e incompleto, mas que te dá uma ideia, né? Que é o seguinte: o quanto um país importa com um percentual do seu PIB, ou seja, qual é o nível geral de importações como fatia do seu produto interno bruto anual. E no final de 2018 eu trabalhei com dados do Banco Mundial, que compilavam mais ou menos 100 países, e o Brasil, né, tudo aquilo que o Brasil importava do mundo 6 anos atrás, né, 8 anos atrás, só tinha um percentual superior ao de 3 países: Cuba, Sudão e o Turcomenistão. Quer dizer, nós somos uma economia muitíssimo fechada. Nós poderíamos ter feito alguns sinais aqui, né? Nós poderíamos ter atuado em coordenação com outros países do Mercosul, né? Porque nós temos uma tal da tarifa externa comum, do nosso mercado comum, para fazer esse sinal em conjunto. O que nós fizemos disso? Nada. Nessa parte, por exemplo, eletrônica e de rede social, não machucava você abrir uma câmara de negociação. Quando o presidente da República esteve em Pequim, se eu não me engano, pela última vez, ele disse o seguinte: eu vou pedir ao camarada Xi Jinping para indicar uma pessoa para ir lá para nos ajudar a regular redes sociais. Como é que você faz isso? Ora, se você faz isso em relação à China, por que você não pode fazer um colegiado em relação aos Estados Unidos, que ajudaria, mais uma vez, a criar confiança mútua, diminuir tensões e assim por diante? Então, nós não fizemos, né? Não fizemos. E agora, você falou do Prafrentex, né? Pense comigo na seguinte hipótese, hein, Adalberto? Vamos supor que você tenha, na minha opinião, indesejada, recondução do atual presidente da República a mais um mandato em janeiro do ano que vem. E, por outro lado, daqui a 2 anos e meio, você vai ter um novo presidente na Casa Branca. Se eu tivesse que pedir a você 2 nomes, hoje, que estão no mapa astral e que têm grandes chances de suceder o presidente Trump, você diria que são quem? Marco Rubio e o J.D. Vance. Sem dúvida. Acho que nessa ordem, inclusive, suponho. Não vou dizer que eu também concordo, mas eu acho que é uma hipótese muito realista. Então, já imaginou se o próximo presidente dos Estados Unidos é o Marco Rubio? Ou seja, o próximo presidente dos Estados Unidos seria alguém que, atualmente, o presidente do Brasil chamou de latino-americano frustrado. Que tipo de bom ambiente isso vai criar? E desculpa, o que o Brasil ganha em ter o seu chefe de governo, o seu chefe de Estado, chamar o secretário de Estado de um latino-americano frustrado? Porque, em geral, né, na política, né, você faz alguma coisa, você está de olho em alguma coisa, você vai receber algum tipo de... A não ser que seja uma tamanha desvirtuação que o sujeito vai achar que ele vai ter um dividendo político eleitoral com isso junto ao seu próprio público interno. Talvez é a única explicação. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.